Salve, salve, meus amigos e irmãos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aí em mais um vídeo, do momento da palavra do Senhor, de uma partilha, qual Deus tem colocado no meu coração, está fazendo alguns vídeos, não são todos os dias, não são todas as semanas, mas quando Deus dá a inspiração, quando Deus nos dá o tempo necessário, a gente vai lá e faz aquilo que Deus tem sacudido e tem mexido no meu coração para pregar a palavra dele. E eu fico pensando, a gente vê várias influencers, Nada contra ninguém, nada contra o trabalho de quem faz esses vídeos para upar pro YouTube, E eu, pelo contrário, estou fazendo aqui um vídeo para falar da partilha da palavra do Senhor ao meu coração. Primeiro fala comigo, E hoje, uma segunda-feira, dia 3 de novembro, Uma nova semana, o início do novo mês. Outubro já ficou para trás, as coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se faz novo, A misericórdia de Deus, ela é renovada em nossas vidas, Nesse dia 3 de novembro. E eu tô aí incumbido de fazer esses vídeos aí para que venha edificar a sua vida. Já está edificando a minha vida, E como de abertura, eu tenho uma introdução para quem está acompanhando aí os nossos vídeos. Tem uma introdução de Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 ao 14. Então, amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor, vamos nos nutrir da palavra do Senhor, que vem por excelência. Deus é excelência, Deus ele é primazia, Deus ele é a plenitude de todas as coisas. Amém, amados irmãos? Então vamos à primeira leitura da introdução, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvirmos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então é tão bom a gente ser nutrido pela palavra do Senhor todos os dias. É tão bom porque o pouquinho que você separa para a palavra de Deus já faz uma grande diferença na tua vida, já faz uma grande diferença na tua família, na tua casa, Então a palavra hoje a qual Deus me deu, ela se encontra em Efésios 5:22. Eu tive uma oportunidade de estar lá pregando na nossa igreja, onde eu congrego, onde eu sou membro, na Assembleia de Deus, a De União, setor 27, na Nova Santa Marta. E antes de pregar a palavra, Deus mexe com a gente. E aí eu fiquei por um momento num embate, assim, numa discussão saudável com a minha esposa. E eu disse bem assim: sem fé é impossível agradar a Deus, Eu falei para minha esposa e ela falou: Alex, tudo é pela ação do Espírito Santo. Mas amor, e a fé? Onde que a gente coloca a fé? E ela dizia, e aí ela entrava em todos os argumentos, todos
pro Espírito Santo. E aí, um dado momento, assim, ela falava uma passagem pelo Espírito Santo, eu lembrava que tudo era fé e passagem por fé, e eu disse assim: amor, quer saber uma coisa? Tu não tá errado e eu não estou errado. Tudo depende tanto da ação do Espírito Santo como pela fé. Mas como no culto, eu comentei com o meu pastor Ezequias de Leade, e aí no final estava tão bom, a quarta-feira um culto de ensinamento, e aí no final ele leu a passagem de Gálatas 5:22, que é um complemento para essa pregação que ela vem trazendo assim os nutrientes certinho, né? Engajou bem certinho as explicações que a gente necessita todos os dias do Espírito Santo. Um ser humano, ele sem a ação do Espírito Santo, ele é fadado ao fracasso. Então, por isso que Jesus diz, né, nas suas palavras, que ele não habita em templo feito pelo homem, né? Mas sim no nosso coração. Então, toda a transformação da ação do Espírito Santo, ela é de dentro. Então, não entenda mal, os irmãos, que pela forma de eu estar falando que Deus, o próprio Jesus falou isso, que ele não habita em templos feitos pelo homem, mas que o novo processo seria na subida dele. Ele mandou lá em Pentecoste, em Atos, o pessoal aguardar o Espírito Santo, que era necessário ele subir para que a descida do Espírito Santo ela viesse em Pentecoste, né? Que ele ia preparar lugar, e de fato foi, aconteceu, já foi. Então, a gente necessita sim de uma comunhão, numa unidade. No outro vídeo eu falei sobre a unidade do mal, né? E Deus derrubou, destruiu a unidade do mal lá na Torre de Babel, né? Então, a gente hoje necessita da comunhão com os irmãos, na comunhão com os irmãos a bênção, né? Na comunhão do Senhor a fortalecimento, e também na unidade a poder. Então, toda vez que eu me uno com um ou dois ou mais, há poder na palavra do Senhor. O Senhor derrama poder. Então, quão bom que os irmãos vivam em comunhão. E é necessário, então, o que eu vim falar para vocês aqui, eu não quero estender esse vídeo muito, é sobre as ações do Espírito Santo, né? Em você exercer a sua fé, porque também a fé, ela é uma ação, a fé ela é uma oração, a fé ela é uma conversa, a fé ela é tu acreditar no invisível, a fé é tu colocar a tua confiança. Eu venho falando em vários vídeos que aqueles que esperam e confiam eles serão abençoados. Deus vai abençoar todos aqueles que esperam, todos aqueles que confiam em Deus. Então a gente vai lá para o texto. Glórias a Deus pela tua vida, meu irmão. Então a gente está aqui no texto de Gálatas 5, de versos 22, que fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a gente sabe que, eu sempre falo, dias são maus, sim. A gente tem emoções, a gente tem temperanças que elas precisam ser moldadas pela ação do Espírito Santo. Então por isso que eu digo que um ser humano sem o fruto do Espírito, não sou eu que falo, é a palavra de Deus, ela sem a ação do amor, sem paz, né? Eu sempre falo que a paz que excede todo o entendimento está na palavra do Senhor. Todo conhecimento, toda sabedoria, Provérbios fala que vem da boca de Deus. Se tu procurar todo hoje, se tu pegar ler Provérbios 13, ele fala sobre o conhecimento, fala sobre a inteligência. Mas eu vim falar sobre os frutos do Espírito, a qual é amor, gozo e paz. Então o reino dos céus, ele é constituído por justiça, paz e alegria.
A gente vê uma humanidade, uma sociedade que já não tem paz, não tem alegria, não tem os frutos do Espírito. Mas como que essa sociedade ela vai obter esses frutos do Espírito? Se entregando a Jesus Cristo. Se entregando a Jesus, pois a palavra de Deus diz que não há um outro caminho, não há uma outra alternativa, não há uma outra via, não há um atalho para a gente se chegar a Deus. O nosso intercessor, a qual Jesus ele mandou, existe só um intermediador. Na verdade, se a gente vai ver, Jesus ele morreu, né? Ele foi o sacrifício vivo, o cordeiro vivo, mas ele foi para o Pai preparar lugar. É tão forte que ele vai para o Pai preparar lugar e deixa uma promessa: eu deixarei convosco, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E ele não nos deixou só. Essa é a alegria. Então é com propriedade que eu falo que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então isso é para que você venha ter a sua fé sacudida. É para que tu venha ter a sua mente em Deus. Que tu venha ser sacudida a tua fé e a tua fé seja ativada para a busca do Senhor. Para a busca do Senhor enquanto se pode achar. Porque os dias eles são maus, os dias são de grande violência, mas a gente também tem umas violências internas dentro do nosso coração. A gente tem pontos, emoções, tantas emoções que são relacionadas ao nosso sentimento, à nossa alma, como ira, cólera, raiva. Jesus diz: irai-vos, mas não pequeis. Vai ter momento de ira? Vai ter momento de tristeza? Vai. Mas quem é o meu consolador? Quem é o meu consolador? Então essa ação, que nem conversava com a minha esposa, e a minha esposa dizia que o Espírito Santo é o selo para quem vai morar no céu. É o selo de um crente, é o selo de um cristão, porque quem tem o Espírito Santo no seu dia a dia, ele tem tomada de decisões tremendas. Provérbios fala que se tu pedir por sabedoria, tu vai ter sabedoria, mas há uma ressalva que o princípio da sabedoria é o temor. Então eu temo a Deus. E quantas vezes você vê pessoas hoje no mundo afora morrendo por falta de temor? Quantas coisas ruins acontecendo, famílias destroçadas, jovens nas drogas, porque não temem ao Senhor, porque andam em profunda rebeldia. Deus tem me ensinado profundamente que a rebeldia ela está associada a níveis de imaturidade. E a imaturidade ela está associada a uma insubmissão. Então logo eu não obedeço a palavra. Logo eu não pratico a palavra. Então a palavra ela deve ser ouvida e praticada. Ela não pode ouvir e ficar cauterizada na nossa mente e a gente ficar inerte, a gente não tomar uma posição. É como se a gente vai junto com nossos irmãos num domingo cultuar a Deus, mas tu sai da mesma maneira. Por que tu sai da mesma maneira? Porque tu não leva a sério o reino do Senhor. Tu não leva a sério a justiça do Senhor, tu não leva a sério a paz do Senhor, tu não leva a sério a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a justiça do Senhor, elas são imensuráveis. Assim como o caráter de Deus, que ninguém toca, é imutável o caráter de Deus. Então Deus ele é humilde ao mesmo tempo. Deus ele é simples ao mesmo tempo. E um Deus que carrega um amor poderoso, um amor que nos amou, como eu li na introdução ali de Colossenses 1:9. Eu sempre leio porque para me lembrar de quem eu era e quem eu sou. Então hoje muito mais ainda eu preciso praticar a palavra. Eu preciso do fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo,
paz, longanimidade? Será que eu, com uma cara de turrão, vou passar alegria para alguém? Será que eu, o tempo todo, com a cara de amargura, amargurada por dentro, tenho como passar paz para alguém? Eu não tenho, meus irmãos, eu não tenho. Não tenho como dizer que sou cristão e odeio o meu próximo. Não tenho como dizer que eu amo a Cristo, mas eu odeio o meu próximo. Eu tenho que fazer violência. Eu estava falando com a minha esposa que a gente tem que se esforçar, mas se esforçar, meu irmão, e fazer uso da palavra do Senhor e praticar com esforço e violência para se apoderar do reino dos céus, que é justiça, paz e alegria. E saber que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade do Senhor unida à ação do Espírito Santo é tremenda, porque é o agir dele de dentro para fora. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Como que eu faço isso? Usando a minha fé, pedindo. Provérbios fala, peça ao Senhor. A gente foi acostumado, eu ouvi muito isso, irmão. Não perde paciência porque vai vir tribulação. Isso é uma mentira. A gente vê nos 4 evangelhos o nosso mestre se separando dos discípulos para orar, para pedir fortalecimento. Se ele, que é Jesus, o verbo que se fez carne, se separava para pedir, para falar com o Pai, agora nós vamos entrar nessa. Como que eu vou tratar o meu temperamento? Por exemplo, raiva, ira, cólera, glutonaria, entendeu? Se eu não peço por esses pontos, então eu devo abrir a minha boca, eu devo abrir o meu coração para Deus, para o Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo. É como eu falei em outro vídeo, nós para vencer o pecado, nós para vencer o nosso inimigo, se não fosse a morte de Jesus, se não fosse o sangue de Jesus Cristo, nós não conseguiríamos vencer a acusação do diabo, que é dia após dia no mundo espiritual, ele fazendo audiência e nos acusando. Então nós devemos todos os dias nos reconciliar com Jesus, reconciliar com Jesus todo dia, tendo que a habilidade de voltar mais rápido para Jesus. Alex está se contradizendo, saiu dizendo não, porque eu tenho tendência a pecar todos os dias. Eu tenho tendência a falhar, é essa a visão. A gente sabe que a gente tem a particularidade do Espírito, do Deus poderoso em nós, mas isso muitas pessoas sobem para a cabeça e querem ser mini deuses, aonde a soberba, a arrogância, ela sobe para a cabeça de tal maneira que elas se acham autossuficientes, que elas se acham donas das suas vidas e que não precisam de ninguém. Estão caindo no próprio engodo, estão caindo numa própria cilada, porque já não agem segundo a vontade de Deus, agem sobre sua maneira, seu bel prazer, suas leis, suas regras, botam muito peso para os outros, mas não praticam a lei. Falam de Jesus para os outros, falam da palavra dos outros, mas não vivem em si na extensão da sua casa. Então isso é muito forte, isso é muito tremendo. Então preciso sim colocar a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso ser uma pessoa iracunda e servir a Deus. Eu não posso ser uma pessoa irada e servir a Deus. Eu não posso ser uma pessoa violenta e servir a Deus. Isso não é fruto do Espírito, são frutos da carne humana. A palavra de Deus fala que o Espírito está pronto e a carne não. Então eu não tenho que fazer a vontade dela, eu tenho que fazer a vontade do Espírito junto com o Pai. Fazendo o quê? Abrindo a minha boca e por fé, buscando longanimidade, em primeiro lugar amor, gozo, tendo paz. Então quem tem paz tem tomada de decisões, por mais difícil que seja o teu dia, tem tomada de decisões tremenda, porque ela é ligada
a tua vida, independente se tu esteja numa tribulação, independente se tu esteja numa luta, Deus ele vai te dar força e poder, coragem para te se desvencilhar das teias do mal, se desvencilhar de tudo aquilo que é ruim e avançar segundo o conselho do Espírito Santo, onde ele está ali falando, nos orientando. Por isso que Jesus diz, eu vou para o Pai, mas não os deixo sós. Então isso é tremendo, é saber que tu não estás sós, saber que a tribulação ela é momentânea, e eu preciso exercer a palavra de vida, eu preciso fazer esforço para amar. É fácil amar quem te ama. É que nem eu falo sobre uma visão de casal, né? E eu tô aprendendo isso. Eu amava só o lado bom da Sueli. Então eu ficava inconformado quando ela me machucava, ou vice-versa, quando eu machucava ela com palavra ou sendo irado, entendeu? É isso que Deus ele quer de nós. Então vai mais profundo. Eu já relacionei isso ao caráter. Isso é o caráter de Cristo em nós. A gente tem coisas que Deus tem lapidado, Deus tirou nós do lamaçal da droga, mas não é só isso, não fica só nisso. Deus ele quer tirar tudo que é podre de dentro do nosso coração. Ele vem e arranca, e sozinho a gente não consegue, por isso que a gente tem que abrir a boca, pedir paz, pedir amor, pedir Deus, acrescenta mais fé para que eu venha esperar no Senhor, para que eu venha confiar no Senhor, como o salmista diz, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, aqueles que esperam no Senhor, eles animam o seu coração, aqueles que esperam no Senhor, eles vão se esforçar. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que me animar todos os dias e ter uma fé canalizada no Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti hoje para me amar minha esposa. E aí eu volto a falar, hoje eu estou amando o outro lado, vamos dizer, que é ruim, que está sendo lapidado, porque a gente não é perfeito, a gente tem o nosso lado de imperfeições. Eu vou dizer falhas, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós e são falhas no nosso íntimo, no nosso interior, nós temos falhas. E quem é que convence o homem da justiça, do juízo e do seu pecado, senão a ação do Espírito Santo em nós? Nós não temos convencimento de nada. Então quando a gente pega e aponta o erro, vamos dizer, da minha esposa, a Bíblia fala que eu tenho que exortar, mas eu devo exortar com amor, mas eu devo exortar dentro da palavra. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que amá-la, entendeu? E isso é amor. É quando ela não está bem, eu amá-la. E ela me amar quando eu não estar bem. Ela me dá suporte, como a Bíblia diz, uma mulher auxiliadora que ponha a sua casa em ordem, entendeu? É no meio da dificuldade, e a Bíblia diz que é melhor que ande dois do que um, porque quando um cair, o outro vai levantar, mas vai levantar no quê? Na força do seu braço? Não, na força da palavra do Senhor, que cura, liberta e transforma. Transforma com o quê? Com a ação do Espírito Santo. Vou tornar a falar de novo, vou repetir, eu não tenho poder de convencimento de ninguém, das falhas de ninguém. Por mais que eu veja uma falha de um irmão ali, o máximo que eu posso falar, o máximo que eu posso fazer é orar. E se eu não tenho coragem para exortar no amor aquele meu irmão, eu não abro a boca para falar nada a não ser a orar, entendeu? A orar, pedir a ação do Espírito Santo para convencer aquela pessoa do seu juízo, da justiça e do seu próprio pecado. Então a gente vê hoje uma humanidade que ela sim, ela está corrompida, ela está longe de Jesus. Templos, igrejas que têm apontamentos severos, doutrinas severas, que em vez de
de abençoar vai matando a fé dos irmãos. Colocam pilhas e pilhas e mais pilhas e mais pilhas, sendo que o acesso ele já foi nos dado pela morte de cruz no Calvário. Então, quer dizer, se eu errar, vão me crucificar e eu não tenho mais jeito. Não, não é isso, meu irmão. Não é isso. Tem igrejas que separam pessoas, selecionam, esse serve, aquele não serve, esse é útil, aquele não é útil. Não é assim que funciona. A gente deve amar, a gente deve sim ter um tratamento. Eu passei por um período de disciplina, então estou falando daquilo que eu vivo, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu fui disciplinado, a minha família foi disciplinada, o meu casamento foi disciplinado, mas também com isso eu tive frutos e dói, mas como é bom quando tu obedece a correção, e tu vê que aquele tempo necessário de disciplina, tu sentado no banco, ouvindo, se alimentando, para te chegar num momento que Deus quer tu poder falar de sentimentos, tu poder falar de emoções, tu poder falar que Jesus foi a causa de não ter um casamento fracassado, para ser a causa de não ter um casamento com uma brecha e ser mais um na estatística de um casamento frustrado, de um casamento que não deu certo, de um casamento onde teve brechas, desobediência, onde não teve ação do Espírito Santo. Porque quando tem a ação do Espírito Santo e tu deixa ser tratado, tem esse lado, tu deixa ser tratado, Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai usar o teu pastor para tratar contigo. Eu louvo a Deus porque o meu pastor, ele me colocou em disciplina. Nós aceitamos os nossos erros, porque a gente estava sendo motivo de não de glorificar a Deus, a gente estava sendo motivo de desonra. Como servos de Deus, a gente estava dando escândalos para os vizinhos, escândalo para os irmãos. E hoje eu posso dizer e afirmar como é bom ser disciplinado, como é bom ter um puxão de orelha e depois ouvir, como nós ouvimos do nosso pastor, e Deus vai usar a família de vocês, e cada ato de obediência vocês vão testificar. Então, um ajudando o outro. Então, ajuda minha esposa. Eu não tenho como ser uma pessoa massacrante ali, acusando ela dos erros dela, porque eu entendi que a ação do Espírito Santo que convence ela do juízo, da justiça e do pecado. Então eu não tenho que orar assim, eu tenho que gerar em oração a mudança que ela mesma não consegue sozinha, e ela em mim gerando em oração para que eu me torne um homem mais amoroso. Mas essa ação desse homem mais amoroso é eu que tenho que praticar, é eu que tenho que ir para as escrituras e usar daquilo que a palavra fala, usar o amor. O texto ao qual nós estamos lendo de Gálatas 6:22, ele fala: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Esses são os frutos: benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a gente sabe que no mundo a gente vai ter tribulações, mas tende por alegria passar por tribulações. Por quê? Porque elas vão produzir em nós os frutos do Espírito. Então a tribulação não é para murmurar. A tua tribulação ela é momentânea. A tribulação só nos serve para a gente viver uma dependência por Deus. A tua necessidade é só para te abrir a tua boca e clamar: Jesus, eu preciso de ti. E após tu passar esse período de necessidade, é tu invocar com Ele na bonança. E Ele quer isso, Ele quer uma intimidade contigo, Ele quer te dar tudo de melhor. O nosso Deus, Ele quer te abençoar de todas as formas, Ele quer preencher todo o teu coração com esses frutos, Ele quer preencher o teu coração com amor, Ele quer preencher o teu coração com paz, Ele quer preencher o teu coração com mansidão,
Ele quer preencher o teu coração com bondade. Ele quer preencher o meu coração com benignidade. Ser benigno. Agir com amor, com empatia com o meu próximo, com o ser humano, a me colocar na dor do próximo. É isso que é o reino dos céus. Essa é a ação do Senhor. Esses são os pontos regidos na nossa alma, que são a paz, a regência do Espírito Santo em nós, uma máquina trabalhando nas nossas emoções, onde nosso coração não é regido por sentimentos sujos, pecaminosos. A nossa influência não vem por demônios, a nossa influência não vem pelo diabo, porque o diabo ele quer causar tristeza, ele quer inflamar o nosso coração, ele quer causar desespero, ele quer causar pânico, ele quer causar loucura na nossa mente, com milhões com a mente, com o sentimento acelerado na nossa mente, colocando dúvida, medo e as lanças sendo atiradas 24 horas no mundo espiritual. O diabo tramando, arquitetando. Mas para aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem Deus, aquele que espera no Senhor, não há encantamento, não vale maldição. A tua casa está guardada e a casa está inabalada. Ela vai ser inabalada, a tua casa está firmada na rocha. Jesus já falou. A pessoa que não tem fé, a pessoa que não confia, a sua casa ela está firmada na areia. Logo vem a tribulação, leva embora. Logo vem a dificuldade, leva embora. Na primeira tribulação, murmura. Deus não quer nós assim. Nos quer voltado para a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, pedir a ação do Espírito Santo em nós, para que nós venhamos ter esse fruto do Espírito, para que a gente venha amar. Você marido, venha amar a sua esposa. Você marido, venha amar seus filhos. E você marido, venha ser um intercessor da tua família. Mais importante é isso. Uma casa dividida, ela é derrotada. Mas uma casa que tem o amém, que tem a oração, que tem o jejum, que tem o fortalecimento, que tem a espera em Deus, que tem a confiança em Deus, esses não serão confundidos. Eles serão alcançados pelos frutos do Espírito, pela ação do Espírito Santo em nós. Deus abençoe a tua vida. Já se deu 32 minutos e foi necessário. Então o ser humano, ele sem a ação do Espírito Santo, sem a palavra de Deus que cura e transforma, ele é fadado ao fracasso. Que venhamos a buscar o Senhor enquanto é tempo, que venhamos meditar na palavra de Deus, a pedir os frutos do Espírito Santo. Eu tenho que pedir paz, eu tenho que pedir alegria, eu tenho que pedir bondade para me ser bondoso, eu tenho que pedir longanimidade, eu tenho que pedir mansidão para me exercer a paciência para com o meu próximo. Eu tenho que pedir os frutos do Espírito em mim, eu tenho que pedir ação e clamar a ação do Espírito Santo em mim. Graça e paz. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, seus filhos. Abra a sua boca e peça por transformação, peça por cura, peça por saúde, peça por toda necessidade que tu tens. Peça para que tu seja um homem amoroso, uma mulher amorosa, um casal valioso na presença do Senhor. Tudo que pedirdes em meu nome, o Senhor falou nas suas palavras, em João lá 14, eu me manifestarei. Então o Senhor vai manifestar o seu pedido, Ele vai manifestar a contenção de proteger a tua vida, a tua casa, os teus sonhos, os teus objetivos, tudo. Clame a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.